nossa convidada agora é a Patrícia Abdala. Aliás, essa Patrícia Abdala assistia você lá em Londrina, no norte do Paraná. Aí, a Patrícia Abdala, inclusive, já mandei uma mensagem para ela agora há pouco no Instagram, ela fez um print da nossa conversa, estava eu, você, a Juliane, não me lembro quem, fez um print, eu já mandei resposta para ela. A tecnologia é assim hoje, né? As pessoas vão lá no Instagram, estão acompanhando, estão vivas nas redes sociais. Ela e o Ricardo, o esposo, ela executiva internacional da área de marketing, o Ricardo, vice-presidente de uma empresa, um ser humano sensacional, inclusive já receberam o seu livro lá em São Paulo. Então, vocês estão em casa. Olha aí, Patrícia, que coincidência boa, viu? Como o atraso Nossa! é bom? Ei, isso vai entrar para a história. Eu sou fã do Erivelto, da Dulcineia Novaes, hein? Sempre acompanhei os dois, estou me achando. Muito legal, muito honrada a fazer parte desse momento. Obrigada, Nascimento, pela oportunidade, pela amizade, pelo carinho. E que evento, hein? Quem diria, o Mundo 6.0? Eu estava pensando sobre o dia que a gente conversou sobre esse trabalho, esse grande projeto e como ele vem se desdobrando. Parabéns aí pela organização, pela maestria, e estou super feliz. E, cirurgicamente, eu entrei logo após o Diego. Pois é. E olha só, né, que interessante. Você e o Ricardo fazem parte dessa história. Nós nos conhecemos por conta do lançamento de um primeiro livro, né, que a gente lançou em conjunto, né, com um grupo de 11 pessoas que não se conheciam de todo o Brasil, e que foi muito bacana, né, aquela experiência. Sim, totalmente. Olha como são as coisas, né? A gente nunca tinha se visto, nunca tinha oportunidade de ter se encontrado, nunca tivemos, e de repente nos encontramos e tantas coisas aconteceram, mas estou super feliz, e eu queria agradecer o Diego pela fala, né? Foi muito interessante escutá-lo, e uma coisa que me marcou muito é essa questão de inspirar as pessoas a não desistir. E ele falou que o empreendedorismo é isso. E isso me marcou demais, porque eu acho que todo dia eu tenho esse propósito como profissional. Então, eu não sou uma empreendedora, né? Eu trabalho, eu tenho carteira assinada, estou numa empresa, mas o espírito empreendedor, eu acredito que esse mindset, ele está todo dia ao meu lado. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, que realmente foi um presente entrar logo após o Diego foi escutar, realmente inspirar as pessoas a não desistir. E principalmente essa questão da colaboração. Eu acho que hoje em dia é essencial, e a pandemia veio para mostrar isso, né? O quão importante é a colaboração. E não só a colaboração no ambiente do empreendedorismo, mas dentro das empresas. A gente associa muito a imagem das empresas com prédios, né? Aquela estrutura, o crachá, a marca, mas as empresas, elas são feitas de pessoas para pessoas. E quando a gente entende isso, faz toda a diferença. Então, eu me intitulo como uma intraempreendedora, porque eu aprendi isso, e é interessante, esse mindset foi passado pelo meu avô, e foi passado para os meus pais. Eu escutei meu avô sempre falando, olha, celebre as conquistas do seu chefe, porque se ele conquistar algo, você vai conquistar também. Então, quando a empresa prospera, você prospera também. Então, sempre se questione como você pode contribuir para a empresa onde você está, para que ela seja um sucesso, porque se a empresa for um sucesso, você vai conseguir conquistar os seus sonhos também. Então, eu ouvi o meu avô falando isso, os meus pais são empreendedores, então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ser criada nesse ambiente, e hoje em dia eu tento influenciar ao máximo nas áreas onde eu atuo,
trabalho numa área de desenvolvimento de negócios, então hoje em dia eu gerencio uma rede de distribuição para a América Latina, gerencio um monte de negócios com empresas familiares, e a gente sabe dessa questão, né, da dor de estar apostando todas as fichas ali no negócio, e é interessante, né, poder fazer todo esse trabalho de inspiração, de motivar as pessoas a realmente apostar nas suas ideias e trazer inovação para os negócios. O senhor disse que você não é empreendedora, na verdade você é, né? Eu não lembro agora quem é, eu li faz pouco tempo um autor que diz que o empregado ele tem que empreender na empresa. Empreendendo na empresa, ele já vai se destacar perante os demais funcionários, né? Porque você está fazendo a sua parte da melhor maneira que você possa. Quer dizer, o primeiro empreendimento para quem é empregado é a própria empresa, é o próprio trabalho que você desenvolve na empresa. Então, todos os trabalhadores são empreendedores, né? Só não tem o capital próprio e o negócio próprio. Exatamente, eu até brinquei, né? Falei, eu não sou empreendedora, entre aspas, mas eu acredito muito nisso, Erivelto, e assim, eu acho que entender a importância de realmente apostar, né? Apostar, todo mundo fala, você está apostando dentro do CNPJ do outro, né? Mas isso faz completamente a diferença no perfil do profissional. Eu acho que desde o momento que eu aprendi isso, fez completamente diferença na minha carreira, na minha trajetória profissional. Então, sempre olhar, né, trazendo, e aí eu vejo essa questão de você fazer uma gestão de projetos, você ter a visão de mercado, você entender, você aprender a trabalhar em equipe, influenciar as pessoas, você ter uma boa comunicação, entender sobre o que você faz, o negócio a fundo, essa capacidade de solução de problemas, isso faz diferença, né? E principalmente a liderança. Então, eu vejo hoje em dia, até dentro das empresas, existem muitos grupos, alguns chamam os grupos de diversidade e inclusão, existem grupos realmente de diversidade que são focados em negócios, para desenvolvimento de negócios, porque as empresas já entenderam que isso é que traz a inovação. Então, realmente, eu fui abençoada de fazer parte de uma empresa que investe, que abre esse espaço. Então, ela abre e gera oportunidade para você trazer a sua ideia. E eu deixo o convite, quem faz parte de uma empresa e que tem esses grupos e que geram essas oportunidades e que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, vou entrar e fazer mais trabalho, vai ser mais uma coisa. Não, essa é uma oportunidade, assim, enorme e que traz muito propósito, satisfação e oportunidade de crescimento, porque eu sempre falo, é um laboratório que está ali. Então, você entra, começa a pilota suas ideias e traz muita oportunidade. Desde que eu comecei, eu vejo... Patrícia, eu me lembrei onde foi que eu li essa questão do empreendedor. Eu não sei se você conhece, é um empresário aí de São Paulo, Geraldo Rufino. Sim. Ele é dono do maior desmanche da América Latina. Imagina, né? Um dono de desmanche. E ele é negro, por isso que eu me lembrei. Eu fiz uma entrevista com ele num canal que eu tenho no YouTube, chama Brasil de Cor, que eu entrevisto negros, e eu conversei com ele em São Paulo em 2019, quando a gente tinha uma vida normal. E ele me relatou isso. Ele era funcionário do Play Center, foi trabalhar no Play Center, começou bem cedo lá, e ele disse que ele empreendia no CNPJ de outra pessoa. Quando você me falou a frase, me veio de onde eu tinha lido. E ele empreendeu ali, até que depois de muito, né, comer grama e sofrer muito, ele acabou abrindo essa empresa, que é o maior desmanche de caminhões, né, peças de caminhões da América Latina. É um lugar que você vai, parece uma lanchonete chique, porque é muito limpo, tudo muito organizado, é muito diferente de um desmanche normal, e ele tem um negócio que é totalmente diferenciado, né? Então, foi dele que eu ouvi essa questão de que, quando você é um empregado, você tem que empreender na empresa onde você trabalha. E é o conselho do seu avô, né, Patrícia? Com certeza. Como é o nome do seu avô e como é o nome dos seus pais? Vamos homenageá-los, né? Sim, o meu avô é o Arlindo, um senhor muito sábio.
E o Nelson e a Vera são 2 empreendedores, inclusive foram presenteados com seu livro. Tô sabendo disso. Foi autografado. Eu amei. Eu amei a questão da experiência do cliente, porque o meu teve um autógrafo super especial e foi muito legal. Mas é interessante isso, porque eu recebi bons exemplos e acho que isso faz a diferença. E eu acredito muito e acho que o intraempreendedorismo é a transformação. Eu acho que a gente tem que sempre se perguntar qual o nosso poder de influência, aonde nós estamos com o recurso que nós temos. Então, eu sempre, e acho que as pessoas que estiverem acompanhando, principalmente os que trabalham comigo, é algo que eu sempre pergunto: o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, aonde eu estou, para impactar de alguma forma o negócio, as pessoas, e realmente provocar a transformação que a gente está buscando, porque normalmente a gente sempre coloca no outro, né? A expectativa, é sempre o que, porque o outro não fez, isso não aconteceu, e eu acho sempre importante a gente se questionar o que a gente tem em mãos, quais as ferramentas, os recursos e qual a nossa capacidade de gerar valor e transformação aonde estamos, sendo empreendedores ou intraempreendedores. Eu acho que essa é uma grande responsabilidade de todos nós. A gente está indo para o final desse bate-papo, passou tão rápido, né? Eu quero deixar o Erivelto fazer mais uma pergunta, e aí eu vou encerrar com uma pergunta para a gente já emendar, e aí eu vou te convidar talvez para ficar um pouquinho com o nosso próximo assunto. Quem entra daqui a pouco na sequência de você é a Maria Daniele Mendes, a Dani Mendes, que vai falar sobre mulheres empreendedoras, como transformar a paixão em negócio. Erivelto, é com você. Eu vou aproveitar para fazer uma colocação, não é nem uma pergunta, mas uma colocação para a Patrícia. Inclusive, vou falar sobre isso essa semana no encontro aí em condomínios. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, 2005, nós tivemos um aumento muito grande da diversidade, sobre questões de diversidade no país, né? Nós começamos a discutir mais ainda a participação da mulher nos negócios, a participação dos negros no negócio, aí veio a questão do respeito e da participação também de gays, outras minorias como ciganos, como indígenas. Num país tão diverso, nós ainda não vemos essa diversidade empreendendo. O que está faltando, Patrícia? Difícil, né? Eu acho que, assim, é um caminho. A primeira coisa está mudando. Eu acho que a gente tem visto isso, as empresas estão cada vez mais conscientes sobre isso e estão abrindo espaços. Na velocidade já é algo, a velocidade ela ainda deixa muito a desejar, mas eu vejo como algo em transformação. Então, para as pessoas que estão acompanhando, eu deixo assim, eu estou muito otimista e esperançosa com o que eu tenho visto, né? E eu acho que também deixo uma provocação e um convite sobre o nosso papel. Então, antes de entrar aqui, eu recebi um feedback que ontem nós fizemos um evento dentro da empresa, que foi um espaço, a gente abriu um espaço com mulheres falando sobre a equidade, e aí a gente escolheu uma mulher em carreira técnica e contando a história. A gente precisa abrir espaço e dar oportunidade para inspirar, para gerar identidade, porque o que acontece? Como as pessoas não se veem, então imagina, eu sou uma engenheira mecânica, e eu nunca tive uma referência de uma mulher como engenheira mecânica, então eu tive que abrir um caminho sem ter referências. E na minha família, hoje eu já tenho outras mulheres que se formaram em engenharia porque elas se inspiraram no exemplo. Então, é importante que nós tenhamos essa responsabilidade de sermos exemplos, de inspirar. Eu tenho certeza, Erivelto, assim, você me inspirou. E eu imagino quantos jovens não olham a sua trajetória e falam assim, eu quero ser esse cara.
Assim como eu falei da Dulcineia Novaes, quantas meninas não devem olhar a Dulcineia e falar assim, poxa, eu quero ser. Então, a gente precisa ter também essa responsabilidade e esse compromisso, que foi algo que eu entendi, por exemplo, como engenheira, todas as vezes que eu entro em algum desafio ou alguma coisa e eu penso em desistir, eu sempre penso no número que eu represento. Não é só a Patrícia que está desistindo. Quando a Patrícia desiste, um monte de mulher cai. Um monte de mulheres na carreira técnica, elas perdem, porque eu sou um número. Eu represento, nessa pirâmide de crescimento, eu represento um número. E a partir do momento que eu entendi isso me deu uma força assim que ninguém me segura. Então, eu deixo aqui o desafio. Erivelto, Dulcineia, todos os que estão e representam algo, você tem um compromisso e uma responsabilidade. Vamos abrir espaço, vamos inspirar e dar visibilidade para que essas pessoas cresçam. Muito bom, hein, Erivelto? Que honra a gente ouvir essa fala. Emudeci agora, Nascimento. Não tenho palavras. Olha, obrigada por me inspirar, porque realmente eu estou muito grata. Você não deve imaginar a felicidade que eu estou sentindo e parabéns pela sua trajetória. Eu sei que você é super novinho, mas eu me lembro assim de vários episódios com você em campo e assim parabéns pela sua trajetória. Você não imagina o quanto eu estou honrada e feliz, porque eu também venho de uma história e assim dividir esse espaço com você para mim é uma grande honra, um grande presente. Obrigada, Nascimento, por facilitar esse encontro. Eu não facilitei, eu que agradeço, uma coincidência tanto carinho, muito essa legal. Manifestação pública, assim, não é todo dia que a gente escuta isso. Legal, olha só, eu tenho caminhado, Patrícia, com o Erivelto há mais de 20 anos, é um grande amigo, agora atualmente quase todo dia a gente está junto, né? Praticamente todo dia. E realmente é um ser humano espetacular. Obrigado, Eli, por você existir, fazer uma declaração aqui. Patrícia, obrigado pela tua fala tão especial e tão inspiradora, né? Nós vamos chamar na sala, eu queria que você ficasse aí um pouquinho, só para a gente dar as boas-vindas para Dani Mendes, porque a Patrícia fala e trata muito de assuntos relacionados à questão da equidade, né, da representação feminina. E a Dani vem falar com a gente a respeito de mulheres empreendedoras, como transformar paixão em negócio. E o Erivelto estava reclamando, viu, Patrícia? Olha que sincronicidade, essa palavra que eu queria lembrar. O Erivelto reclamou anteriormente, porque a gente entrou num grupo com 4 jornalistas e ele falou, tá faltando a Dani Mendes. E olha que coincidência, né? A Patrícia assistiu você quando ela era criança, né? A Dani pautou você, enfim, muito legal. Seja bem-vinda, Dani. Patrícia, um abraço para você, um abraço a todos. Um abraço, gente. Uma honra. Muito obrigado pelas palavras.